As barreiras e os obstáculos da vida, ao contrário do que muita gente pode imaginar, não servem de um entrave para impedir o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, a nossa felicidade. Ao contrário, serve para desafiar a nossa inteligência, o nosso poder de raciocínio, a nossa perseverança e também, sem dúvida alguma, a nossa fé. É uma espécie de combustível que movimenta as nossas energias e nos faz superar aí os reveses da vida. E é com esse pensamento que nasce a força que nós precisamos para superar aquilo que às vezes parece ser impossível de ser superado. Cada dia mais nós observamos pessoas se ocupando com coisas extremamente banais, sem perceber o tempo precioso que estão perdendo. Algumas valorizando muito mais as questões relacionadas à política, por exemplo, em detrimento da paz, da saúde, do trabalho e da própria família. Outras se distraindo através das redes sociais, dando ênfase à vaidade, sem se dar conta dos envolvimentos mentais negativos que acabam se envolvendo, dos discursos infrutíferos e dos riscos aos quais estão expostas. Distração é o inverso de concentração. Isso quer dizer que quanto mais distraídos estivermos, menos concentrados em tarefas importantes estaremos. Com isso, desperdiçamos energia a troco de nada. Não vamos vendo o tempo passar e quando nos damos conta, nada construímos. Muitas pessoas vão se acostumando com essa forma de se viver. Com isso, contribuem, de certa forma, para que as coisas que de fato têm valor acabem aí se perdendo. Lutar com todas as forças durante uma vida para conquistar um sonho, perder muito mais do que ganhar e não desistir, suportar com bravura as situações que chegam para nos enfraquecer, enfrentar de cabeça erguida as provocações, as humilhações, as maledicências sem fundamento, as calúnias e difamações que visam aí derrubar a moral humana. Essa, de fato, não é uma tarefa fácil. Essa é uma prova dificílima e requer grande vigor mental, preparo psicológico e capacidade e desenvolvimento espiritual, além, claro, de autoconhecimento. Somente alguém que tem grande propósito na vida consegue suportar tanta pressão. Caso contrário, irá se vitimar e demonstrar toda a sua fraqueza. É certo que zombarias e descrenças a seu respeito farão parte desse pacote que a vida vai colocar aí para te desanimar. Porém, não entre nessa sintonia. Mantenha-se dentro do padrão mental que lhe confira homeostase, ou seja, equilíbrio. E diga para você mesmo que você consegue. Mas não se esqueça, busque se cuidar. Afinal, fé é muito bom, mas sem preparo não se chega a lugar algum. Muitas pessoas tentam encontrar um sentido para a vida, criando necessidades que de fato não existem. Assim, passam a consumir tudo aquilo que a sociedade coloca como importante e, quando se dão conta, se veem com um estado de alma vazio, quadros psíquicos surgindo e se agravando, e com isso a vida perdendo cada vez mais o sentido. Nós temos a necessidade de usar das nossas habilidades e produzir. Uma pessoa improdutiva vai aos poucos baixando o seu nível de autoestima e perdendo a confiança em si mesma. Dessa forma, acaba aceitando algo que lhe promete felicidade e acaba se iludindo. Por essa razão, precisamos ter um bom projeto de vida e lutar por alcançá-lo. Assim, a vida terá mais graça e, naturalmente, um sentido verdadeiro. Vida é movimento. Dessa forma, podemos dizer que o remédio para a maioria dos males que envolve a mente humana está, sem dúvida alguma, em se ocupar e se movimentar adequadamente, buscando explorar ao máximo os recursos intelectuais e físicos que temos disponíveis a fim de se construir uma vida digna, honrada e boa de ser observada por nós mesmos.
Não podemos ficar parados imaginando que as coisas boas possam acontecer na nossa vida. Uma água parada num vaso de flores, por exemplo, por falta de oxigênio começa a desenvolver mau cheiro. Assim somos nós, se não ocuparmos a mente para produzir coisas que elevem a nossa autoestima e nos transformem de fato em pessoas importantes, não só para nós mesmos, mas principalmente, para a sociedade em que nós estamos inseridos. A inércia gera a falência de recursos. Já a utilização ordenada desses mesmos recursos nos oferece saúde e prosperidade. Se dessa vida não levamos nada, o que nos resta é trabalhar. Então, bora trabalhar. O mestre Haixin Jung disse o seguinte, abre aspas, tenha uma mente aberta e tolerante, tenha coragem para assumir responsabilidades, tenha sabedoria de ser decidido e tenha espírito de automotivação. Fecha aspas. Devemos saber que os reveses costumam chegar sem aviso prévio. Então, construir uma base sólida com aquilo que hoje temos disponível me parece ser um ótimo desafio para manter a nossa ligação com esse mundo. Além, claro, de ser muito prudente. Afinal, isso nos afasta dos perigos que uma mente desligada pode aproximar das nossas vidas. Nós não estamos aqui nesse mundo a passeio, mas sim para avançarmos sobre nossas imperfeições e vencermos a nós mesmos. Mas tenhamos calma, porque esse é um processo lento que requer autoconhecimento. E sabemos, isso leva muito tempo. Quando algo de ruim chegar para tentar você, não desanime, enfrente a situação de cabeça erguida e se proponha a sair dela com o valor da dignidade. Uma vez que sabemos que vamos morrer e que isso é uma verdade absoluta, então o que nos resta de fato é viver a vida com plenitude, com graça e leveza, não perdendo tempo com situações e pessoas que de nada somam para a nossa evolução e felicidade. Aproveito o convite para que você se afaste urgentemente de relacionamentos tóxicos e de pessoas invejosas, que apenas têm a palavra de crítica e do desânimo. Nesses casos, trabalhe em silêncio, cultive a fé em você e foque em seus projetos de vida, lutando por transformá-los em realidade. Afinal de contas, você possui essa força. Basta, claro, que você esteja bem preparado e acredite principalmente em você. O trabalho é uma lei natural e sem trabalho, nada se conquista nessa vida. Trabalho é diferente de emprego. Muitas pessoas querem um emprego sem antes desejar trabalhar. Criam obstáculos para elas mesmas por falta de disposição íntima. E quando a oportunidade do trabalho surge, elas valorizam primeiro o emprego, exigindo benefícios para depois falar daquilo que de fato interessa para o momento. Ou seja, a vontade e a disposição para trabalhar. Podemos afirmar que as dificuldades que se aproximam de nós chegam na medida das nossas necessidades de superação sobre nós mesmos. Assim, ao invés de nos aborrecermos, vamos contar com elas para descobrir a nossa verdadeira força e alcançar a nossa vitória. Todo desafio desperta em nós uma resistência. Então façamos dessa resistência não uma dor de cabeça em forma de enxaqueca, mas sim de um combustível que nos faça superar os obstáculos e aí sim poder conquistar a grande vitória. A vida é feita de experimento, de tentativas, de erros e, claro, de acertos também. E por conta disso, o que de fato nos cabe é viver a própria vida e ir se descobrindo com as situações que vão surgindo no nosso caminho. Se não assumirmos os erros que são nossos, passando aí uma vida fugindo das responsabilidades que deveríamos assumir, vamos com isso apenas
protelando o autoconhecimento e, o que é mais grave, culpando as pessoas pelas nossas infelicidades, pelas nossas frustrações e quedas, e com isso atrasando a nossa evolução material e espiritual. As pessoas que hoje classificamos como difíceis, não é, para a nossa vida, representam, na verdade, o remédio que deveríamos, não é, nos utilizarmos para a nossa própria evolução. Basta para isso, não é, a gente procurar ser um pouco mais humilde e enfrentar com disposição essa realidade. Lidar com os seres humanos não é uma tarefa fácil, e isso todos nós sabemos. Isso requer aí desenvolver algumas habilidades e, sobretudo, uma boa dose de espiritualidade para poder compreender que a nossa infelicidade é da nossa responsabilidade. As pessoas não têm o poder de nos fazer infelizes. Elas podem até causar alguns obstáculos, mas, como disse, que possamos utilizar desses obstáculos para provar para nós mesmos as capacidades que nós temos. Nós somos, sem dúvida alguma, os maiores responsáveis por tudo que nos acontece. A nossa própria sintonia é que faz aproximar certas situações de paz ou de risco. Assim sendo, basta analisarmos as experiências que nos chegam para saber as condições mentais e espirituais às quais estamos nos sintonizando. Muitas pessoas, a fim de saberem, não é, sobre os problemas que elas estão vivendo, aquelas dificuldades, os reveses, que na maioria das vezes causam aí desesperos, consultam gurus buscando descobrir sobre as questões que estejam ali alavancando, não é, essas situações. Porém, elas se esquecem de avaliar os seus próprios pensamentos e as suas atitudes. E nesse caso, é preciso olhar para a própria vida e observar as ocorrências que estão chegando. Assim nós teremos como, naturalmente, avaliar o que de fato, não é, está acontecendo, não é? Quais são os pensamentos que estão envolvendo a nossa mente, que tipo de sentimento que a gente está acolhendo no coração. E com isso, nós começarmos a desenhar um outro planejamento para a nossa vida. E aí sim, nós evitaremos cair em determinadas armadilhas que, no fundo, nós mesmos aí que acabamos construindo. Não podemos nos esquecer que somos muitas vezes a pedra no sapato de muita gente. Então, ao invés de criticarmos os outros, vamos ser mais benevolentes com eles e mais severos com a gente mesmo. Talvez assim nós tenhamos aí como verdadeiramente encontrar aquela paz que todos nós estamos procurando. Incomodamos, provocamos e quase sempre não abrimos mãos de nossas tendências egoístas. Assim, é preciso fazer uma autoanálise e parar de responsabilizar os outros pelas nossas falhas. Existem pessoas que de fato nos tiram do prumo, mas talvez elas estejam tentando nos ensinar alguma coisa que ainda estamos com grande dificuldade para enxergar, compreender e aceitar, e com isso poder transformar. Quem sabe, por ainda termos dificuldades para compreendê-las, optamos em criar uma imagem negativa delas e fugir feito uma criança assustada. Isso pode funcionar como um escudo psicológico que nos protege inicialmente, mas que posterga o nosso entendimento sobre nós mesmos, dificultando aí o nosso progresso. Sabemos que sair da zona de conforto dá trabalho, mas se o trabalho é uma lei natural, fugir não é o melhor caminho. Então, o que fazer com as situações que nos desafiam, mas que não estamos conseguindo resolver sozinhos? Eu acredito que nesse caso devemos usar de humildade, fazer uma autoanálise e, como disse, se necessário, buscar aí uma ajuda profissional. Somos constantemente
convidados pela vida e por pessoas que chegam para nos incentivar a crescer, mas nem sempre estamos bem alicerçados, a fim de aguentar as pressões do cotidiano ou de uma rotina extremamente desgastante. Por essa razão, quando chegam aí as dificuldades, nós acabamos sucumbindo e, como se diz popularmente, jogando a toalha. Nesses casos, precisamos nos fortalecer física, mental e espiritualmente, exatamente para não pôr tudo a perder. Existem pessoas acreditando e investindo em nós. E caso nós não estivermos aí preocupados, não é, em dar dignidade a essas oportunidades, honrarmos essas oportunidades, sem dúvida alguma nós podemos estar aí fomentando, nutrindo um sentimento de ingratidão. E a ingratidão é uma coisa que muito mal faz para a saúde do espírito. Então, para finalizarmos esse nosso encontro, nós podemos concluir que, se o trabalho é uma lei natural, a vida é para ser vivida e a morte é certa, o que nos cabe verdadeiramente é simplesmente viver. E quando a morte vier nos visitar, que nos encontre trabalhando e vivendo alegremente. Então eu gostaria, neste sentido, de reforçar aquela nossa maravilhosa campanha pela vida, ou seja, cada um que cuide da sua. Muito obrigado pela sua atenção e que você esteja cada vez melhor.